Lucas, tudo bem? É o quadro preleção para você no seu canal Brazuca Esporte Clube e nesta semana especial, porque estamos falando de Clássico Grenal. No próximo sábado tem mais um Clássico Gaúcho pelo Campeonato Brasileiro. E durante esta semana estou ouvindo grandes histórias dos personagens que ajudaram a escrever um pouco da história deste clássico. E desta vez vamos conversar com um camisa 10 que fez história aqui no Internacional. Bom, você, torcedor colorado, lembra do título da Copa do Brasil de 1992? Ele era o camisa 10 do Internacional, naquele timaço comandado pelo técnico Antônio Lopes. Estou falando do grande Marquinhos. Tudo bem, Marquinhos? Muito obrigado por atender o nosso canal e bater um papo e relembrar grandes momentos da sua carreira aqui no Inter. Tudo bem? Tudo bem, Elias. Um prazer aí falar com você, com a torcida colorada aí, né? Sempre lembrando com carinho, né, da época que a gente passou por aí. E um prazer grande, né, estar relembrando aí da nossa época, que realmente foi uma época que marcou bastante. É verdade. Mas antes eu peço para os nossos amigos, para aquele que não conhece o canal Brazuca Esporte Clube, vai lá no YouTube, acesse o nosso canal, se inscreva no Brazuca Esporte Clube, vai lá, curta os vídeos, as entrevistas com grandes personagens do nosso futebol brasileiro. E também você pode ajudar o nosso canal, ajudar o Brazuca Esporte Clube a continuar contando e recebendo esses grandes convidados através do Apoia-se, tá bom? Marquinhos, começando a nossa conversa, relembra um pouco a sua trajetória, a sua carreira? Então, eu comecei aqui no Atlético Mineiro, né? Joguei nas categorias de base aqui, todas as categorias de base do Atlético, me profissionalizei em 87, fiquei por 4 anos aqui no profissional do Atlético, e em 91 surgiu o interesse do Internacional, né? Tinha feito algumas boas partidas aí contra o Inter, né? Jogando pelo Atlético, e surgiu naquela época a gente não tinha tantas transferências como tem hoje, né? Era mais difícil, principalmente jogador que era criado na base, igual eu fui aqui no Atlético. E como eu já estava há algum tempo no Atlético e surgiu esse interesse do Inter, eu acabei me transferindo para o Inter, né, em 91. Cheguei aí mais ou menos no meio do ano e, graças a Deus, cheguei aí, foi tudo bem. O Inter não passava por um momento bom, muita dificuldade, né, que o Grêmio parece que dominava aí nesses anos anteriores que eu cheguei aí. Mas, felizmente, na minha chegada em 91, a gente conquistou o Campeonato Gaúcho de 91, depois de 5 ou 6 anos. E em 92, né, aquela Copa do Brasil, né, que o Inter nunca tinha conseguido e que é a única, né, até hoje, para o Internacional, a gente conquistou e conquistou o bicampeonato gaúcho também. Então, foi uma passagem muito positiva, né, que eu tive aí. Acabei em 93, a gente não fez uma Libertadores muito boa, quer dizer, não muito boa, não, fizemos uma péssima Libertadores e acabou que eu não continuei, teve um interesse do futebol japonês em mim, eu acabei me transferindo para o Japão, onde fiquei por 3 anos, defendendo o Cerezo Osaka do Japão, e depois retornei em 97 para o Atlético Mineiro, né, joguei mais um ano aqui, e depois encerrei minha carreira no América, que era outra equipe aqui de Minas, a equipe que meu pai foi torcedor, meu pai jogou também, tinha um sonho de eu jogar. Eu acabei encerrando minha carreira aqui no América. Maravilha. E quais eram as características do Marquinhos? Era aquele meia clássico, camisa 10 mesmo? A minha característica sempre foi mais de técnica, né? Eu tinha uma técnica muito boa, eu era um jogador que tinha uma inteligência boa também dentro de campo, conseguia enxergar muito bem. Eu considerava a minha principal qualidade era nos passes, né? Eu era um jogador que gostava muito de deixar um jogador para finalizar. Até por isso, o Gerson, né, na época aí do Internacional, né, ele jogou comigo aqui no Atlético, a gente jogou junto aqui por uns 2, 3 anos, e eu me transferi para aí, logo depois o Inter contratou também o Gerson. E era um jogador que a gente casou bem, né? Era um jogador muito inteligente, que finalizava bem, e diversos gols deles aí, sempre com a minha assistência. Então, a minha principal qualidade, eu acho que era essa assistência, né? Participar bastante. Eu não era um meia que fazia gols também, mas não era muito artilheiro.
mas participava bastante dos gols. Pois é. Você, no início da conversa, falou da sua chegada ao Internacional, né, que vivia, se eu não me engano, aquele momento, final de 1990, 91, 92, um momento de transição. Me lembro até que em 1991 o Inter fez muitas contratações de peso na época, o Gato Fernandes, Cuca, Lima, centroavante, jogou aqui no Grêmio, depois veio você. Como é que foi essa sua chegada e principalmente essa questão da rivalidade Grenal, né? O Grêmio naquela época meio por cima, conquistando os títulos estaduais e o Inter querendo se reestruturar. Foi um desafio muito grande, né? Eu estava acostumado aqui no futebol mineiro, né, que é um futebol diferente daí do Sul, principalmente naquela época o futebol do Sul era um futebol muito pegado, né, e foi uma transição diferente para mim, mas felizmente eu cheguei, já me adaptei rápido, né, como você disse aí, o Inter estava numa fase de transição, tinha contratado alguns jogadores, eu lembro que você falou aí do Cuca, do Lima e outros jogadores, e aí depois, em 91 eu cheguei, a gente conquistou aquele campeonato gaúcho e em 92 chegaram mais alguns jogadores, né? No caso aí o Gerson, depois o Maurício, e aí foi formado aquele time que ganhou a Copa do Brasil. Mas foi uma fase muito boa, como eu te disse aí, quando cheguei aí o Inter estava com muita dificuldade, né? A gente imagina isso, né? O Grêmio dominar aí por 5, 6 anos, né? Que o Inter não ganhava o campeonato gaúcho, e felizmente aquele ano ali de 91 a gente conseguiu apagar essa escrita aí, né? Conseguiu conquistar aquele título que foi muito comemorado, muito importante. E depois, para o ano de 92, com os novos reforços aí, foi um ano melhor ainda. E o que você lembra desses Grenais, tanto de 91 como de 92, essas decisões do Campeonato Gaúcho? Ora, foram jogos muito disputados, né? Muito guerreado, né? Muita confusão. Eram jogos nervosos, né? Como são hoje também, não adianta, é como o Atlético Cruzeiro aqui também. Mas eu lembro que foram jogos bem pegados, né? Do Campeonato Gaúcho da final de 91, que teve 3 jogos, né? Para a final, teve confusão de bastidores, aquela confusão toda. Mas felizmente a gente saiu vencedor, né? Em 92 também teve os Grenais, né? Tanto do Campeonato Gaúcho e principalmente o da Copa do Brasil, né? E esse aí foi, para a gente ali, foi uma abertura ali para conquistar aquele título, né? Porque eu não sei se foi na semifinal ou quarta de final, o Grenal da quarta de final, Beira-Rio lotado, né? A gente empatou no Olímpico e depois a gente com o Beira-Rio lotado, a gente empatou também no Beira-Rio e acabamos conquistando a vaga nos pênaltis, né? Foi muito comemorado. Aquilo ali para a gente foi como um título, né? A torcida do Inter em polvorosa e dali a gente arrancou mesmo, né? Já tinha começado bem a Copa do Brasil, mas dali, quando a gente tirou o Grêmio, a gente sabia que a gente estava no caminho certo e acabou conquistando um campeonato que foi tão comemorado pela torcida do Inter. Lembra como é que foram as semanas desse clássico Grenal aí, desses 2 clássicos, né? Que decidiram essa vaga semifinais da Copa do Brasil, teve mistério, alguma preparação especial? Você lembra como é que foi? Eu lembro só do nervosismo mesmo, né? A gente sabia que a gente tinha uma equipe forte, a gente estava no caminho certo, né? Mas a gente sabia que o Grêmio também era uma equipe boa, né? Que seriam jogos que seriam decididos nos detalhes. E a gente, nos 2 jogos, a gente saiu na frente, né? Felizmente tomamos o gol do empate, somente no segundo jogo no Beira-Rio, né? A gente foi superior, teve muita chance, mas acabou que o Grêmio, numa escapada ali do ponta direita na época, acho que era o Carlinhos. Fez um belo gol e acabou empatando o jogo. Mas a gente estava confiante, fomos para a disputa de pênalti. Lembro do nervosismo que foi, né? Aquela disputa de pênalti, mas deu tudo certo, né? O Fernandes, para variar, pegou os pênaltis e a gente ali só teve a obrigação de fazer os nossos, né? Ganhamos de 3-0 ali nos pênaltis e foi muito comemorado. Você chegou a bater uma penalidade? Cheguei a bater a terceira penalidade.
A terceira, a derradeira. Eu não lembro se foi a terceira ou a segunda. Não, acho que foi a terceira mesmo. Eu lembro que o Gerson bateu, o Sim. Célio Silva e eu. Aí não precisou mais, porque o Fernandes tinha defendido duas, né? E uma eles tinham chutado para cima. Então, acho que foi o terceiro mesmo que eu fiz. O segundo ou terceiro, não me recordo. Maravilha. Depois aí, lembrando um pouco dessa conquista da Copa do Brasil, semifinais o Palmeiras, né? E depois a grande final, o Fluminense, aquele famoso pênalti que o Célio Silva, acredito que fechou o olho e acertou o gol e deu o gol do título. Você lembra daquele lance da penalidade? Lembro, com certeza. Ali foi um jogo que a gente dominou, né? O Fluminense, né? Tivemos várias oportunidades de gol, bola na trave, bola saindo, tirando de cima da linha. Tivemos muitas chances, mas infelizmente a bola não entrou. E no final ali, né? No finalzinho do jogo ali, aconteceu aquele pênalti no Pinga, né? E a gente ficou ali naquela expectativa, né? De fazer aquele gol, né? Porque a gente merecia essa conquista, né? Muito nervosismo, né? Principalmente porque estava no final do jogo, mas felizmente, né? O Célio Silva estava preparado e fez o gol ali que nos deu esse título tão importante. Verdade. Você falou aí no início da nossa conversa de uma parceria, né, com o centroavante Gerson, né? E ele que até nós fizemos aí uma homenagem a ele essa semana no quadro Craques para Sempre, recordando um pouco da sua trajetória como jogador, o grande Gerson. Como é que foi essa parceria que, como você mesmo destacou, começou no Atlético e acabou no Internacional? Muita saudade, né, do Gerson. O Gerson foi um excelente jogador, né? Foi um grande amigo, né, que eu tive no futebol. A gente jogou, como eu te disse, por alguns anos aqui no Atlético Mineiro, né? Eu estava aqui, ele chegou e desde o começo a gente se encaixou ali, né? Era um jogador, como eu te disse, a gente só no olhar ele já entendia o que eu ia fazer, né? Era um jogador muito inteligente, que finalizava muito bem, né? Então, aqui no Atlético ele já tinha sido artilheiro da Copa do Brasil, acho que 2 anos, depois ele foi aí no Inter também, naquele ano de 92. Era um jogador matador mesmo, que entrava dentro da área ali com ele, não era de esquerda, de direita, de cabeça, sabia fazer gol como ninguém. E como eu te disse, como ele era um jogador inteligente, para mim ficava fácil. Diversos gols dele, sempre tinha minha participação, a gente só no olhar a gente se entendia, né? Então foi uma parceria, eu acredito que foi o atacante que eu mais me identifiquei, né, dentro de campo. A gente se casou muito bem ali, né, o estilo de jogo de um com o outro, e a gente teve sucesso, né, tanto aqui no Atlético Mineiro como aí no Inter. Infelizmente, o Gerson nos deixou cedo, né, aquele problema que ele teve. Foi um momento muito difícil para a gente, né, aí na época do Inter, uma situação nova para todo mundo, e que nos abalou bastante, né? Cara que era sensacional, deixou uma família, mas enfim, infelizmente aconteceu, né? A gente procurou ajudar no que pôde aí, e só lembra, a gente sabe que o nome dele ficou marcado, né? Até, como você disse, eu vi a sua reportagem aí, muito bacana, e eu tenho vários torcedores do Inter aqui nas minhas redes sociais, sempre lembrando dele com muito carinho. Ele, um dos jogadores que foi muito importante naquela época, e com certeza ele é um jogador que vai ser sempre lembrado pelo sucesso que ele fez aí no Inter. Verdade. Marquinhos, por que aquele time que era maravilhoso e campeão da Copa do Brasil não conseguiu dar certo no ano seguinte, principalmente no primeiro semestre? Em seguida, sim, conquistou a Copa do Brasil, depois disputou a Libertadores e não conseguiu fazer uma boa campanha na competição sul-americana. O que aconteceu? Pois é, Elisa, é difícil explicar, né? A gente tinha ido tão bem, né, naquele ano de 92, fizemos uma Copa do Brasil excelente, né, com título. Infelizmente, não sei o que aconteceu, na Libertadores a gente não entrou bem, a gente pegou um grupo forte também, né? Sim, os colombianos, né? Os colombianos eram muito fortes, e o Flamengo, né? E a gente não foi bem, né? Os jogos lá na Colômbia a gente foi mal. E, quer dizer, aquele negócio que não tem explicação. A equipe era a mesma, praticamente, Pois é. o mesmo treinador. Infelizmente não deu certo, a gente foi desclassificado cedo, mas são coisas que acontecem, né? A gente fica chateado porque naquela época era difícil participar de uma Libertadores, Sim. né?
E a gente, infelizmente, com um time muito bom, a gente acabou sendo eliminado na primeira fase. Verdade. E disputando tantos clássicos, né? Principalmente aqui o clássico Grenal. O que significa o clássico para você, o clássico Grenal? É o jogo sempre que a gente joga como se fosse um título, né? Como eu te disse aí dos que a gente jogou do Campeonato Gaúcho 91, da Copa do Brasil, a gente disputava como se fosse o título. Então é um jogo muito importante. Hoje em dia, né? A gente está vendo aí o Inter numa situação melhor do que o Grêmio, né? Mas desde aquela época era assim também. Isso não quer dizer nada. Quando chega no Grenal, tá tudo equiparado, não tem favorito. É um jogo sempre nervoso, que se define nos detalhes, né? E então, assim, eu me recordo de um jogo sempre nervoso. Eu já tinha disputado muito Atlético Cruzeiro aqui. Eu achei que aí no Sul era mais pesado ainda, né? Essa rivalidade, mas aqui também não é fácil também, né? Cobrança muito grande que a gente tem em cima da gente para ganhar esse jogo. Torcedor, então, nem se fala, né? Às vezes esse jogo fica sendo mais importante, às vezes até do que um título, né? Mas foram jogos que, graças a Deus, na época que eu tive aí, a gente teve mais sucesso do que insucessos. É verdade, é verdade. E tem uma receita para vencer um clássico? Mas no detalhe, né? Eu acho que, por exemplo, hoje o Inter está numa melhor sequência do que o Grêmio, tem um pouco de favoritismo, mas porque joga um pouco mais tranquilo, né? Mas é um jogo muito nervoso, de qualquer jeito, para os dois lados. O Grêmio está nessa situação de segunda divisão aí, de estar na zona do rebaixamento aí, entra com mais cobranças em cima, e o Inter, talvez por isso, joga um pouco mais relaxado, mas não pode deixar esse relaxamento afetar, né? Porque a gente está cansado de saber quantas vezes aconteceu isso, né? Às vezes a equipe que estava melhor acabava não vencendo os jogos. Então, acho que o segredo aí é ter concentração, os 90 minutos, né? O jogo, como eu disse, decidido em detalhes, então estar atento o tempo inteiro que uma bola aí pode definir a partida. Esses Grenais que você disputou, tem algum especial? O mais especial para mim foi esse segundo da Copa do Brasil, né? Porque pela importância que foi, né? Teve os dos finais dos gaúchos também, que foram importantes, mas esse da Copa do Brasil foi o mais importante porque era difícil acontecer isso, né? Numas quartas de final, um Grenal, pô, imagina como é que estava, né? Todo mundo com uma expectativa muito grande. E aquele jogo eu lembro que foi como se fosse uma final para a gente mesmo de Copa do Brasil. Então esse marcou porque foi muito comemorado, né? Depois do jogo e foi muito importante, né? Como eu te disse ali, a gente viu que a gente tinha condições mesmo de conquistar, né? Foi a arrancada que nós demos ali para conquistar aquela Copa do Brasil. E como é que é para você fazer parte dessa história do Internacional? Porque, olha, 1992, Copa do Brasil, faz tempo. E foi o último título nacional do Inter. Com certeza, Elisa. Eu me sinto gratificado com isso. Eu tenho, como eu te disse aí, eu tenho muitos torcedores do Inter aqui nas minhas redes sociais e 100% sempre lembrando com carinho dessa passagem aí, né? Todo mundo recorda de todos os jogos, né? De cada detalhe, né? Até coisas que nem eu recordo. Às vezes os colorados me lembram aqui, sempre lembrando com carinho, né? Então eu fico muito gratificado mesmo por isso, né? Por toda vez que tem alguma matéria como essa que você está fazendo aí hoje, o pessoal sempre 100% de elogios e às vezes nem no Atlético aqui, que eu joguei a maior parte da minha carreira, eu tive esse reconhecimento. E aí no Inter, para ser sincero, todas as vezes que eu sou lembrado aí, sempre foi com muito carinho, né? Com uma lembrança muito boa, né? Mesmo porque a gente, nesses 2 anos e pouco que eu tive aí, foram anos que foram muito importantes. Era uma época difícil do Inter, de conquistas, e a gente conquistou, né? 2 títulos que naquela época era o que tinha, né? Era Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e o estadual, né? Então a gente teve uma passagem muito significativa aí. E o estadual com uma importância enorme naquela época, né? Com certeza. Hoje não é tanto igual naquela época. Igual eu te disse, hoje para Libertadores
se você ficar em sexto, sétimo, oitavo, você tem a nono. chance de disputar a Libertadores. Naquela época, não. Era muito difícil participar. E aí os estaduais era o segundo campeonato que a gente tinha. Era brasileiro. Depois começou a Copa do Brasil em 89, né? Isso. E depois os campeonatos regionais. Hoje tem vários campeonatos e acabou que o regional ficou um pouco de lado. Mas naquela época era muito importante. Fale um pouquinho da sua experiência no Japão. Você foi em 93, né, para o Cerezo Osaka? Eu fui, na verdade, em 94, né? 94. Começo de 94, eu acertei com... Eu estava sem contrato no Inter e apareceu esse interesse de uma equipe lá do Japão, na Cerezo Osaka. Na época, eles estavam na segunda divisão, eles estavam reforçando para subir para a primeira, né, que era a J-League. E eu tive um convite, né, para ir para lá. Eu fui emprestado pelo Inter e eles combinaram comigo que se a gente subisse, eles me contratariam em definitivo. Sim. E, felizmente, a gente foi campeão dessa segunda divisão no ano de 94. E aí acabou que eles me contrataram depois em definitivo, né? E fiquei mais 2 anos lá no futebol japonês. Foi uma experiência muito boa, né? Naquela época, muito difícil, porque a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Eu me recordo que era muito difícil, principalmente para as esposas dos jogadores, né? Que não tinham muito o que fazer. Hoje a gente tem, né, tudo na palma da mão, TV 24 horas. Naquela época não tinha isso. Então, você imagina a dificuldade que era, né? Eu me lembro que eu me comunicava com meus pais por carta, porque telefonema era muito caro e, enfim, são diferenças, né? Mas foi uma experiência muito gratificante. Também no lado financeiro, para mim, foi muito importante, porque até então no Brasil eu não tinha. Aquela época não se pagava tão bem no Brasil, não é como hoje, né? Que qualquer jogador que está começando aí já com 2, 3 anos já fica rico com futebol. Aquela época era muito difícil, não se pagava tão bem assim. E então para mim foi muito importante, tanto no lado profissional como no lado financeiro. Sim. Então eu fiquei esses 3 anos aí. Gostaria de ter ficado até mais, mas lá também, quando chegou no final do 3º ano, eles estavam renovando também, né? E acabou que eu não fiquei. Mas foi uma passagem muito positiva que me engrandeceu muito, e da minha família também. Você pegou, se eu não me engano, a época que o futebol japonês estava começando a crescer, né? Principalmente os clubes japoneses, né? Com a chegada do Zico, Alcindo, outros jogadores. Quando eu cheguei, o Zico já estava, né? Era o principal nome lá, né? E o futebol japonês estava ali que estava dando o impulso mesmo, né? Eles estavam contratando muito, reforçando, levaram vários jogadores de nome, né? Da Itália, de todos os lugares, né? E ali foi um momento bom para quem jogava no futebol japonês, que eles estavam investindo alto. Então, por isso que eu te falo, para mim foi muito importante, né? E foi um desafio, porque eu fui com esse desafio de ir emprestado. Sim. E com esse desafio de ficar se a equipe fosse campeão ou subisse, né? Que era o primeiro e o segundo colocado que subia. Mas a gente fez uma excelente campanha lá na série, na JFL, né? Que era a segunda divisão, e fomos campeões, né? E acabou que deu tudo certo, eles me contrataram em definitivo. E eu consegui fazer depois 2 bons contratos que me ajudaram muito para me fazer um pezinho de meia considerável. Coisa boa. Coisa boa, coisa boa. E o Galo, hein, Marquinhos? É campeão brasileiro? Cara, nós aqui no Atleticano, a gente é muito sofrido, né? Tanto que tem 50 anos que a gente não conquista o Campeonato Brasileiro. A gente bateu inclusive em 87, quando foi o primeiro ano meu, eu cheguei na semifinal, né, naquele time de 87 da Copa União. Fomos desclassificados invictos, né? Não perdemos nenhum jogo numa Copa União que só tinha times de ponta. Ficamos 2 turnos sem perder um jogo sequer e acabamos sendo desclassificados por uma excelente equipe que acabou sendo a campeã, né, que foi o Flamengo. Então, e o Atlético já tinha batido na trave vários anos, né, 80, 83, quer dizer,
Então, o atleticano ele é muito sofrido com isso, né? Mas esse ano a gente está confiante aqui. O Atlético está no caminho certo. O Cuca está fazendo um trabalho maravilhoso aqui, né? Está com um plantel na mão, um plantel muito forte, um time forte. E eu acredito que, mantendo essa pegada que está aí, vai estar bem encaminhado esse título aí. Você que foi companheiro do Cuca, tem falado com ele em Minas Gerais ou não tem muito contato? Cara, eu, da primeira passagem dele aqui, em 2014, né, que ele foi 2013, que ele foi campeão da Libertadores, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, eu fui no CT uma vez fazer uma visita, mas depois disso eu morei fora, né, morei nos Estados Unidos por uns 6 anos, então eu estava afastado e voltei, tem mais ou menos 1 ano que eu estou de volta. Então, com esse problema da pandemia aí também, está muito complicado, né, os clubes não estão abertos, né, então eu estou esperando normalizar, né, para fazer uma nova visita a ele. Você mantém contato com o grupo de 92? Falando no Cuca, que é seu companheiro em 91? Não, às vezes na rede social, né, uma ou outra a gente tem algum contato, alguma postagem que um curte do outro. Muitos anos, né, que vão se passando, cada um segue uma vida diferente, mas sempre que a gente tem oportunidade aí, né, nas redes sociais aí de estar. Às vezes eu falo aqui com o Luiz Fernando, que também foi um jogador que estava subindo aí na época, né? Tem ele na rede social, Célio Silva, Daniel, o Caico, né? Caico também, tive algum contato com ele também. Enfim, alguns jogadores que a gente tem aqui na rede social, sempre lembrando aí e batendo um papo com carinho. Verdade, maravilha. E hoje, Marquinhos, segue trabalhando no futebol ou só assistindo, torcendo pelo Atlético e pelo Internacional? Não, hoje só torcendo mesmo, né? Como eu te disse, eu tive um tempo fora do país aí, né? Fui para os Estados Unidos, fiquei por 6 anos e dei uma afastada, né? Mas agora estamos aqui de volta e só na torcida mesmo, né? Sempre acompanhando, torcendo aqui para o Galo aqui, né? Que é o time que me revelou, que eu passei praticamente a minha carreira toda, e para o Internacional também, né, que é o meu segundo time, é o time que eu tenho um carinho muito grande, né, e estou sempre aqui acompanhando e com um pensamento positivo e torcendo para que esteja sempre no caminho certo também, mas em casa mesmo, acompanhando tudo, adoro futebol, é o que eu gosto, né, sempre gostei, mas sempre acompanhando aqui de casa mesmo. Maravilha. Marquinhos, já te agradecendo aí por atender ao nosso canal, por bater esse papo e relembrar grandes momentos, grandes histórias, a sua passagem pelo Internacional, futebol japonês, pelo Atlético Mineiro. Eu sempre encerro o bate-papo, a entrevista com o convidado, escalando o time campeão, onde o convidado se destacou, e ele define esse time em uma frase. Vou fazer isso com você, escalando aquele time campeão da Copa do Brasil em 92, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Ping e Daniel. Botei o Márcio Bittencourt, que foi o volante na Copa do Brasil, mais o Ricardo, se não me engano, jogou a final, né? Contra o Fluminense. Elson e Marquinhos. Maurício, Gerson e Caico. Esse time treinado pelo técnico Antônio Lopes, Marquinhos. Defina esse time em uma frase. Era um time bem comandado, um time unido, que tinha muita qualidade técnica, tinha jogadores experientes e jogadores novos que estavam com muita vontade de vencer. Maravilha. Conversamos com Marquinhos, camisa 10 do Internacional, campeão da Copa do Brasil em 1992. Marquinhos, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso canal. Estamos de portas abertas para você recordar mais um grande momento da sua carreira. Obrigado, Elias. Eu que agradeço aí, foi um prazer falar com você. Eu desejo sucesso aí no seu canal, né? Pedir para o pessoal prestigiar aí bastante e tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí. Quando precisar, estamos à disposição aqui. E um grande abraço a todos os colorados aí, né? Com muito saudosismo, né? Daquela época. Um abraço carinhoso em todos aí e fiquem com Deus. Maravilha. Grande abraço, Marquinhos. Até a próxima. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Valeu, mestre.